aula, essas aulas que eu tô dando, essa semana que eu tô dando de muito conteúdo, é porque a gente tá fazendo aquecimento pro ABC da fotografia newborn, que vai começar na próxima segunda-feira. Eu tô muito animada. Quem tá animado tá chegando, tá? E, como de praxe, eu sempre gosto de começar as minhas lives sabendo quem tá aí do outro lado. Então, o combinado é o seguinte: se você tá querendo começar na fotografia, começar a trabalhar com bebês, mas isso ainda é um sonho, você vai escrever pra mim: sou uma sonhadora. Se você já trabalha com fotografia, já trabalha com bebês, vai escrever pra mim que é uma encantadora de bebês, tá bom? Até as sonhadoras são né, encantadoras de bebê, mas coloca aí pra mim que eu quero saber se você é encantadora ou sonhadora, tá bom? E sejam muito bem-vindos. Se você está assistindo um vídeo gravado, já curte, já se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. E se vocês estão aqui ao vivo, por favor, se você está gostando dessas aulas, manda muito coraçãozinho, porque isso ajuda a nossa live a bombar, tá? Então manda muito coraçãozinho aí. Pega esse íconezinho aqui do aviãozinho e já manda para aquela fotógrafa amiga que não pode perder essa aula, que vai ser demais, tá bom? Inclusive, eu sei que hoje é sexta-feira, que vocês estão doidos para poder, né, descansar, relaxar. Tudo bem, eu vou dar uma aula hoje mais enxuta, bem direto ao ponto, tá? Mas fica comigo nesses minutinhos que a gente vai ter agora, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Tô vendo muita gente entrando, muita gente que eu conheço. Lu, não esqueci de você, tá? Vou te amar. A Laiana, ai gente, muita gente legal. Maravilha, então tá. Então vamos começar, tá? Vamos lá, aos nossos 5 passos. Eu até escrevi aqui para eu não esquecer nenhum. E se você tá curiosa aí para saber quais são os 5 principais passos para ter sucesso na fotografia de recém-nascido, na verdade isso eu acho que já encaixa para toda a vida, tá? Se usar essas 5 regrinhas aí, você vai ser bom no que quer que você queira fazer, tá? Mas hoje especificamente a gente vai falar de fotografia newborn. E eu vou pegar essas dicas assim, que eu falo pra vocês e eu sempre coloco ela dentro do meu coração, tá? Porque são 5 coisas que a gente tem que estar fazendo constantemente. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa ter para poder ter muito sucesso na fotografia de recém-nascidos. E aí, antes de eu falar, eu vou falar uma frase que eu vi e que isso nossa, fez todo sentido pra mim, tá? Fala o seguinte, que a gente tem sucesso naquilo que a gente persiste. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter para ter sucesso na fotografia newborn é persistência. É ótimo a gente trabalhar com o que a gente ama, e como eu já contei pra vocês em lives passadas, hoje, agora, que eu dou aula, que eu fotografo, que eu tenho fotos bonitas, que eu tenho um estúdio reconhecido, que eu viajo pelo Brasil inteiro pra fotografar, que eu vou pra fora do Brasil fotografar, enfim, que já fotografei gente famosa, as pessoas falam, nossa, que legal, eu te admiro, que coragem. Mas vocês acham que no início era assim, gente? Vocês acham mesmo que no início todo mundo me apoiava? Vocês acham que muita gente não achou que era loucura eu querer trabalhar com fotografia, largar a engenharia para trabalhar com fotografia? Sim, isso acontecia. E se eu não tivesse tido persistência no meu sonho em trabalhar com uma coisa que eu amo, eu bati o pé e falei, não, eu quero trabalhar com uma coisa que eu amo, eu quero trabalhar nisso que é a minha vocação. E eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor. E às vezes a gente vai cair, às vezes as coisas não vão dar tão certo do jeito que a gente queria. Então algumas vezes as coisas vão errado, algumas vezes as coisas são difíceis, principalmente no começo que a gente tá aprendendo, às vezes a gente tem aquela dificuldade, né? Eu lembro que na hora de setar a câmera, havia tanta coisa pra pensar, eu falava, meu Deus, eu não vou aprender isso nunca. Gente, a gente aprende, sério. E hoje eu não tenho nem que pensar. Meu dedinho já faz sozinho pra posicionar os bebês também. Por quê? Porque a gente pega prática, tá? Então, às vezes no início é um pouquinho difícil, só que se você tiver persistência e continuar, eu tenho certeza que você vai ter sucesso nessa missão, tá? Então, a primeira de todas aí tem que ser a persistência. Então, anota isso aí. A gente tem sucesso naquilo que a gente persiste, tá? Combinado? Então, vamos para o número 2, tá? E o número 2 é uma coisa que, inclusive, é o que mais me fascina a gente poder trabalhar com fotografia. Enquanto em várias áreas a gente precisa ficar repetindo padrões, repetindo o processo, fazer daquele jeito quadradinho, do jeito que manda a norma, do jeito que todo mundo faz, na fotografia é diferente. A gente precisa trabalhar com a nossa criatividade. E eu vou falar um pouco mais ainda. É trabalhar
com o que tá dentro da gente e colocar isso pra fora. Não adianta eu querer ficar copiando as pessoas, tá? Na verdade, a gente tem que entender as regras pra gente poder quebrar as regras. Então, a gente tem que ter criatividade. E vamos pensar aqui. Vamos supor um médico que vai fazer uma cirurgia. Não dá pra ele ter muita criatividade ali na hora de fazer uma cirurgia, né? Ou a pessoa que vai aplicar um remédio em você, tem todo um padrãozinho que ela tem que seguir. Uma pessoa que, por exemplo, trabalha com contabilidade. Qual que é o tipo de criatividade que ela tem que trabalhar, sabe? É muito maçante essa rotina, é todo dia a mesma coisa. Trabalha com cálculo, trabalha como atender. É difícil você ter criatividade, é difícil você colocar a sua personalidade no seu trabalho, né? E a gente, como artista, a gente tem essa facilidade, porque a gente é permitido fazer aquilo que vem de dentro, porque a gente quer se expressar, a gente quer colocar o que tá aqui, né, pra fora. E é isso que faz com que o nosso trabalho seja único. Não existe ninguém como você. Não existe ninguém com o seu olhar. Então a foto que você vai fazer, ninguém mais vai fazer. O jeito que você enxerga uma cena, ninguém mais vai enxergar. E isso é maravilhoso. Então a gente precisa aguçar e treinar, a gente quebrar esse padrão de ter que fazer do jeito que as outras pessoas fazem. A gente tem que se permitir, tá? Então é permitir criar, imaginar, sonhar, pensar, pra gente de fato conseguir extrair aquilo que está dentro de nós e colocar isso na nossa arte. Então, para ser fotógrafa e para ser bem sucedida, a gente tem que trabalhar com a criatividade. Isso é uma das coisas que eu mais amo. Eu odeio aquela rotina, né, de ficar fazendo todo dia a mesma coisa, chato, maçante. Na fotografia a gente está sempre inventando moda. Por exemplo, quando eu vou fotografar, eu sempre gosto de usar objetos diferentes. Às vezes até a mãe fala assim, eu queria muito usar esse prop. E aí ela me mostra uma foto. Você acha que eu vou fazer a foto igualzinha? Claro que não, eu vou usar a minha criatividade, eu vou colocar o meu toque ali e vou fazer essa foto, mesmo a foto sendo minha, eu não vou fazer a mesma produção igualzinha, não, vou colocar ali o meu toque e isso é muito bom. E é bom também porque a gente se permite também deixar essa intuição, né, rolar solta para esse conexão que a gente tem com as famílias. Então, para cada família, a gente também consegue criar. Então, é muito bom, porque a gente está sempre em movimento, sempre criando coisas novas, cada trabalho um desafio diferente, e isso faz com que a gente cada vez queira criar mais e trabalhe mais nessa nossa criatividade mesmo, tá? Então, quanto mais criativo a gente é, mais criativo a gente fica, e isso é sensacional. Beleza. Terceiro ponto, e esse ponto é muito importante, porque a gente tem muitas pessoas que estão no mercado há mais tempo. E aí, no início, tá ali na empolgação, quero estudar, quero aprender, profissão nova, e legal. Faço curso, estudo, me atualizo, fico boa. Aí eu falo assim, não, beleza, agora já tá bom. E aí, sabe o que eu faço? Eu me acomodo. E aí, eu vou sentar onde eu tô e eu fico parada. Aí sabe o que vai acontecer? As pessoas que estão atrás de mim vão começar, é a parábola, né, da tartaruga e da lebre. Exatamente isso, ela achou que estava ganhando o jogo, parou, foi dormir e a tartaruga de passo em passo passou na frente. Eu gosto de contar uma coisa, gente, que eu não sei se você sabe, mas eu já dancei balé, já participei de orquestra, enfim. E eu sempre reparei uma coisa, que nem sempre as pessoas que tinham mais talento, aptidão natural, eram as pessoas que eram as mais bem-sucedidas. Isso acontece em várias áreas, mas principalmente no mundo das artes, tá? Porque as pessoas falam muito, não, você é talentosa, você tem um dom, você tem um dom. E a gente fica achando que o dom, só ele é necessário, é suficiente. E não é, tá? Por quê? Porque quando a pessoa é esforçada, quando a pessoa é comprometida, ela faz todo dia. E esse todo dia é que faz a diferença ao longo prazo, tá? Então, eu lembro que quando eu comecei na orquestra, tinha um colega que a gente tinha bolsa para estudar, eu tocava viola, que é quase que um violino, só que é um pouquinho mais grave. E aí eu lembro que eu tinha muita facilidade de ouvido, assim, eu pegava as músicas rapidinho e tal. Só que eu não gostava muito de estudar aquilo ali, então como eu pegava com facilidade, eu não tinha que estudar. E ele quase que foi expulso, porque ele tinha ficado com uma das piores notas. Então o professor falou, olha, se no próximo semestre você não melhorar, infelizmente você vai perder sua bolsa, porque seu desempenho não tá bom igual das outras pessoas. E aí, esse aluno continuou, e eu lembro que ele sempre chegava mais cedo, ia pro box, era um box quadradinho, pequenininho, e ele ficava lá estudando, fazendo escala, fazendo as coisas, repetindo, e eu ficava, meu Deus, o que ele tá fazendo, né? Beleza.
Segundo semestre, a gente deu uma igualada ali. Eu não estava estudando, ele estava estudando pra caramba e ele chegou no meu nível. No terceiro semestre, que as coisas começaram a ficar mais apertadas, as músicas começaram a ficar mais complexas e eu não estava estudando, eu caí e ele passou na minha frente. E hoje em dia ele é professor de música, ele passou no conservatório, ele toca, se não me engano, eu não sei se é filarmônica, enfim, meu irmão entrou aí e ele é músico, ele vai saber melhor do que eu, porque eu não sei muito bem, né? Mas eu desisti e ele continuou e ele virou, assim, um dos primeiros, né, da classe e da turma, enfim. Então, não contem com talento, contem com a dedicação. E a gente precisa fazer isso sempre. Então, a gente tem que ter, como fala, gente? Eu falei em uma das lives aqui que a gente tem que melhorar tudo sempre, tá? Então, eu não posso me estagnar. Eu tenho que saber que eu tenho que estar sempre me atualizando. Se você não se atualizar, você vai ficar para trás. Então, vou dar um exemplo muito bom aqui, ó. Na live aqui, eu já vi que entraram várias alunas mesmo, que estão já num nível mais avançado, que já estão dentro, que é assim, a gente sempre começa com o conteúdo do Instagram, que é um conteúdo, né, que eu dou, que é legal e tal, mas é um conteúdo mais básico. Daí a gente vai para as aulas ao vivo, que já é um passo a mais. Depois a gente tem os cursos gratuitos, que é um passo a mais que as lives. E depois a gente tem os cursos pagos, que são os cursos completões. Elas já estão nesse nível do curso completão. E tudo que eu faço, elas estão aqui assistindo. Tudo que eu dou de novidade, elas estão aqui para poder se atualizar. Por exemplo, eu consigo rastrear tudo que vocês fazem, tá? Todo mundo que se inscreve no e-mail, todo mundo que baixa e-book. Eu vejo as minhas alunas são as primeiras a ir lá e baixar. Eu fiz o e-book falando dos cuidados que a gente precisa ter na pandemia. Às vezes, quando a aluna fez o curso comigo, a gente não estava em momento de pandemia. Ela não teve essa informação. E ela veio atrás. Ela está sempre aqui, querendo saber o que eu tenho de novo para contar. Porque eu, por minha vez, também não fico parada. Eu sempre estou me atualizando. Eu sempre estou buscando coisas novas para trazer coisas novas para vocês. Porque eu sei que quem se acomoda fica para trás. Quando eu entrei no mercado da fotografia, existiam várias pessoas que eram referências. E assim, eu posso contar na mão quem continuou. Assim, é uma ou duas pessoas que ainda têm alguma influência, o resto todo mundo ficou para trás. Então isso vai mudando muito rápido, por quê? Porque a pessoa chega lá em cima, acomoda e ela acaba caindo, tá? Então se você quer ter sucesso, você não pode cair na besteira de se acomodar. Pensa aí quantas pessoas que você conhece, e pode ser da sua área, tá? Se você não é da fotografia, pensa alguém da sua área que trabalha há muito tempo, mas que você vê que não tá conseguindo se atualizar e aí começa a ficar para trás. E aí a galera novinha que tá chegando e que tá com sede de conhecimento, tá passando na frente. É isso que acontece, tá? Então, a gente não pode se acomodar e achar que o jogo tá ganho, tá? Porque o jogo nunca está ganho. A Brenda falou assim, poxa, eu sou nova, demora muito pra cobrar? Depende, Brenda. Eu acho que ela tá falando de ensaio, tá? Eu vou... No final da live eu respondo sua pergunta, só pra eu não sair aqui do cronograma, mas eu vou te responder, que essa pergunta é muito boa, tá? Então, no final, me lembra que eu vou responder a Brenda. Então, vamos lá. Continuando. Quarto ponto pra você ter sucesso, tá? Esse ponto é muito importante, prestem bem atenção. Você precisa ter um método para você seguir. Hoje em dia, principalmente com a internet, a gente tem muita informação. E a gente tem uma chuva de informação. Então, me conta aí, quem se sente, às vezes, até pressionada, porque é tanta informação, e às vezes informações conflitantes, informações que não se encontram, informação de tudo que é lugar, e a gente não sabe no que confiar. E aí, às vezes, a gente tem tanta informação que a gente fica com aquela obesidade mental, porque é muita coisa na cabeça, eu não sei separar o que é bom e o que não é, eu não sei separar o que eu devo seguir, e aí eu acabo inerte, eu não consigo fazer nada. Ou então eu começo a fazer um pouquinho daqui, aí eu paro, aí eu começo a fazer um pouquinho daqui, aí eu não consigo. E aí eu não consigo prosseguir naquilo que eu quero, eu não consigo ter êxito naquilo, né? Porque como que eu vou persistir se eu não tenho um método claro para seguir, tá? Então, escolha alguém que vocês gostem da linguagem, que vocês gostem da forma que trabalha, para que você siga esse método. Por exemplo, qual que é o objetivo que eu tenho em mostrar para vocês, em fazer os cursos gratuitos, além de dividir as informações com vocês e tudo mais? Eu mostro para vocês um pouco do meu método, porque algumas pessoas vão gostar desse método e falar assim, beleza, é isso, entendi, faz sentido, quero continuar com você, Nina. Outras pessoas vão falar assim, nossa, gostei da ideia, mas eu não gostei do jeito que ela faz.
vou procurar outra pessoa. Porque vai ter um próximo passo. Você tem que estar se preparando para que você tome essa decisão de continuar ou não comigo. Mas é importante que você tenha isso em mente. Se você fica tentando seguir várias pessoas, vários métodos, várias metodologias mesmo, você não consegue aplicar até o final. Você não faz conforme manda o figurino. É o que eu falei no início, né? A gente primeiro entende as regras para depois poder quebrar. Então, assim, são casos de várias alunas que eu tenho. Vem, aprende, faz um curso, estuda, aplica, e aí conforme vai aplicando na realidade, vai vendo que vai fazendo alteração para a forma que ela trabalha melhor. E aí ela vai alterando, vai criando o método dela próprio, tá entendendo? Mas primeiro ela seguiu a cartilha, a regra. E não tem como você seguir a regra certinho se você estiver seguindo várias outras metodologias, porque as metodologias elas se conflitam, tá? Então a gente tem que ter em mente a direção que a gente quer seguir, tá bom? Então é muito importante a gente ter uma metodologia, tá? Através da metodologia, gente, inclusive, você vai conseguir repetir processos, melhorar esses processos, deixar esses processos mais rápidos, tá? Para depois você fazer a alteração para ficar do jeitinho que você gosta. Tudo bem? Então, é isso. Se você começar a fazer de um jeito, aí no meio do caminho você já vai estar misturando as coisas, e aí é claro, nunca vai dar certo, tá? Então, escolha uma metodologia que você acha que faz sentido para você e siga a risca, porque eu tenho certeza que não é uma metodologia só que funciona. Deixa eu deixar isso muito claro, tá? Não é. Existem várias metodologias de ensino, porque pessoas são diferentes e pessoas se encaixam de formas diferentes, tá? Então cada uma tem uma forma de abordar. Mas se você ficar absorvendo muito conteúdo, querendo fazer tudo de uma vez, vai virar aquela coxa de retalho que não vai ter nada a ver com nada e no final você vai falar assim, nossa, não funciona. Mas o que não funciona? Não funciona essa miscelânea, talvez. Mas cada um dos métodos isolados tem a sua função, tá bom? Ó, tem gente, deixa eu ver. A Geo falou que tá atrasada, não tem problema, vai ficar gravado, depois você volta e assiste de novo, tá bom? A gente já está no último ponto, agora a gente vai pro quinto. Antes da gente ir pro quinto, eu vou revisar com você os pontos que a gente viu até aqui e eu quero que a gente faça os nossos prints. Estamos na aula 4. Eu sempre falo que os primeiros clientes que a gente tem são as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Então a gente já tem que comunicar que a gente está trabalhando com fotografia, que a gente está se especializando, que a gente está estudando sexta-feira de noite e tem muita gente fazendo outras coisas, vocês estão aqui estudando comigo. Então é muito importante a gente divulgar isso, tá? Então a gente faz o print, me marca, eu adoro ver os prints que vocês fazem, tá bom? Vamos lá? Aula 4. Quem está assistindo no replay também pode dar print. E se ficar dúvida, gente, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então vamos lá para número 5? Então vamos repetir. Primeiro ponto, 5 pontos para ter sucesso na fotografia de recém-nascido. Primeiro ponto, persistência. Só tem sucesso quem persiste, tá bom? Segundo ponto, criatividade. A gente tem a honra, o prazer de trabalhar com algo que deixa solta a nossa criatividade, né? Para que a gente possa colocar o nosso toque especial, a nossa forma de enxergar o mundo no nosso trabalho, tá? Então a gente não precisa ficar naquela rotina maçante, a gente não precisa ficar seguindo aquelas regras que todo mundo faz. E a gente precisa aprender, porque a escola educa a gente para isso, né? Para ser quadradinho, para só repetir. E a gente tem que quebrar isso, abrir, pra gente poder de fato ver o que tem aqui dentro e a gente colocar isso pra fora, tá bom? Terceira coisa, a gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de inovar, a gente não pode querer parar de buscar melhorias, tá bom? Então, educação continuada aí, tá, gente? A gente tem sempre que melhorar tudo. Quem para, fica pra trás. Ó, a gente tá na era da informação. As coisas estão mudando muito rápido. Informação vem muito rápido. Então, quem não estuda, quem não se prepara, quem acha que já tá com o jogo ganho, é quem vai perder, tá bom? Número 4, ter um método específico e seguir esse método. Chega de obesidade mental, aquele monte de informação, aquele monte de coisa. E é tanta informação que você não sabe o que você faz com essa informação. E você fica imóvel, tá? Ou então você fica fazendo uma miscelânea, pega um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho e nada funciona. Então, busque um método que você se identifica, que você gosta, que tem a ver com você e siga esse método até ter resultado. E eu falo, gente, porque
porque tem várias alunas minhas. Eu vou dar exemplo da Fernanda Carrusca, que eu sei que tá ao vivo aí e tá assistindo, que eu já vi ela entrando. Fernanda fez curso comigo quando ela começou a fotografar bebê recém-nascido. Depois ela fez outro curso, depois ela fez curso VIP. Hoje em dia ela faz parte do meu grupo de mentoria. E em cada um desses estágios, ela estava buscando coisas diferentes, tá? E eu não tô falando que você tem que fazer 1 milhão de cursos só comigo, não. Mas é essa ânsia de querer sempre melhorar, de saber que você tem sempre algo para poder fazer de melhor, tem que estar sempre buscando, tá? Eu não paro. Eu tô sempre buscando coisas novas pra vocês. E se eu fosse, você não parava também, tá bom? E o quinto e último passo, e é uma coisa que vocês precisam ter muito em mente, aí que vai de encontro, inclusive, com o que a Brenda perguntou, quando a gente começa a cobrar. E aí eu queria que vocês pensassem comigo. Quantos anos alguém estuda para poder se formar e sair da faculdade ganhando 3 a 5 mil reais? Porque assim, eu não consigo nem pensar em formações que você já sai da faculdade ganhando 5 mil reais. Nem médico, tá? Que faz residência, é mó rolê ser médico, tá? Então vamos pensar em quais são as profissões que você vai ganhar aí de 2 a 5 mil reais. Quantos anos essas pessoas estudam? Quantos anos essas pessoas investem, às vezes para passar numa faculdade pública, ou então quanto de dinheiro elas investem todos os meses nessas formações que vão garantir ela de 2 a 5 mil reais. É para ser engenheiro, para ser contador, para ser enfermeiro, tem muita profissão aí, inclusive, que sua uma, né? Para ser da área da educação, para ser da área da saúde sem ser médico, a pessoa trabalha muito e ganha muito pouco. Não é reconhecido no nosso país, infelizmente. Não é mesmo? Agora imagina, na fotografia você vai dedicar, você vai estudar e coisa de 2, 3 meses você vai estar ganhando um salário por ensaio. Que profissão te oferece isso? Me conta. Agora, vocês acham mesmo que compara o investimento que a gente precisa fazer para poder trabalhar com fotografia, é o investimento que essas pessoas têm que fazer de tempo e de dinheiro para se formar e fazer uma carreira e graduar? E nada contra, tá? A graduação. Eu tenho graduação, inclusive. No meu caso, eu acho que foi uma perda de dinheiro. Se eu tivesse feito cursos, workshops, eu acho que eu teria aproveitado muito mais meu dinheiro, que a faculdade, assim, exige muito dinheiro da gente. E não é só mensalidade, é ir para a faculdade, é comprar alimentação, é transporte, sabe, trabalho, é estágio não remunerado. E na fotografia não. Então a gente tem que ter em mente que a gente vai precisar de ter algum outro tipo de investimento. Então quais são os investimentos que a gente vai precisar ter na fotografia? A gente vai precisar de investir em equipamento, tá? A gente vai precisar de investir tempo para poder aprender. Então sim, os primeiros ensaios você tem que fazer de graça, sim. Porque começar a cobrar baratinho, a pergunta da Brenda, eu tô respondendo agora. Você começar a cobrar baratinho, depois você não consegue cobrar o preço certo quando você já tá trabalhando direito, quando você já tá fazendo a coisa bem feita. E terceiro, você tem que investir em educação. Não adianta achar que você vai aprender tudo de graça. Pode até aprender, mas aí vai levar anos e anos e anos. E aí as pessoas que vão encurtar o caminho vão chegar primeiro que você. E aí vão pegar o espaço que você podia estar ocupando. Porque, gente, infelizmente, quem chega primeiro bebe a água mais limpa, tá? Então, a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter esses 3 tipos de investimento. Não vai pensando que você vai começar a trabalhar com fotografia e o seu primeiro ensaio você vai ganhar R$1.500. O meu primeiro ensaio no Born pago, eu ganhei R$1.500. Porque eu já sabia desde o início que era isso que eu queria cobrar. Porém, eu fiz 30 ensaios de graça antes. Mas eu fiz 30 ensaios porque eu não tinha uma metodologia, porque eu não tinha alguém para me guiar falando o que eu tinha que fazer, e meu ensaio ainda não era bom, não valia R$1.500. Então eu fiz ensaio de graça até meu ensaio valer R$1.500. Tá? Então eu investi tempo. E eu investi dinheiro também, porque tempo é dinheiro. Cada ensaio que eu estava fazendo ali, eu estava investindo meu tempo e meu dinheiro, tá? Então tenham em mente que a gente vai precisar sim ter investimento, tá? Em investimento em equipamento, em investimento em educação e investimento de tempo, mas que nem se compara a graduações, eu fico abismado, uma pessoa que forma em enfermagem, que é um emprego tão importante, que é uma profissão tão nobre. Quanto que a pessoa ganha? R$2.000, R$2.200. A pessoa que vai trabalhar como pedagoga, vai trabalhar como professora, sabe? Então assim, é complicado.
São poucas as profissões que dão essa oportunidade de a gente trabalhar com algo que a gente ama, de a gente trabalhar com algo que exige criatividade, que a gente possa fazer dando o nosso toque, dando o nosso jeito, não exige aquela rotina maçante, né? E que a gente ainda pode ganhar bem. Mas para isso, você tem que estar preparada. Então saiba que você vai ter que investir nisso, tá bom? Então é isso que eu tinha para passar na aula de hoje. Tentei ser o mais breve possível, porque eu não quero atrapalhar a sexta-feira de ninguém. Mas lembrando que amanhã a gente tem a nossa última aula antes de começar o ABC da fotografia newborn, que começa na segunda-feira. Gente, se você não se inscreveu ainda, o link tá na minha bio. Quando você clica na bio, vai abrir um link com várias opções. A primeira é a inscrição para o ABC da fotografia newborn. E sim, é gratuito, totalmente online. Você assiste da sua casa. As aulas vão ficar no ar de segunda a domingo à noite. E segunda-feira é o último vídeo e a prova, tá? Então todas as informações eu vou dar lá no curso. Fiquem tranquilas, mas coloquem na agenda de vocês. Porque tanto essas aulas ao vivo aqui, quanto a ABC da fotografia, domingo à noite sai do ar, tá bom? Então, beleza. Então é isso.